acabaram. Mas vamos lá para a gente chegar agora aqui ao texto. Eu mostrei todos esses desafios. Esse é o tema do pastor. Então você agora já sabe quais são os desafios. E vê se você está dentro de cada um desse ou está fora. Agora vamos pegar uma igreja. Olhem para cá. Como é o nome da igreja que eu li aqui esta noite? O nome da igreja, quem se lembra? Vamos lá, bem simples o nome dela. É a última. Como é o nome dela? Laodiceia. Laodiceia. Ouçam bem, qual é a primeira coisa que você vai analisar em Laodiceia? Laodiceia era uma cidade normal. Era uma cidade como a cidade de Governador Luiz Rocha, sem problema. Só que lá em Laodiceia tinha também uma igreja de Jesus Cristo. Segundo a história, essa igreja, ela fora fundada por Epáfras. Paulo teve muito desejo de ir lá, mas não pôde. Ele escreveu uma carta para esta igreja, os laodicenses, e essa carta se perdeu. Não encontraram essa carta. Mas a primeira coisa que você vai analisar aqui é que essa cidade ela tinha 3 pontos importantes. Como ela era uma cidade que tinha muitos pontos importantes, ela se tornou um local de concentração de pessoas. E essa cidade, a cidade de Laodiceia, além de ter essa boa localização, ela era uma cidade muito rica. Ela trabalhava com o linho, trabalhava com a lã. Se você ver a história, ela faz isso. Ela tinha um tipo de tecido negro, que era uma lã, que era uma riqueza. Ela tinha uma pomada que era vendida lá, que era uma riqueza. Ela tinha um pó chamado pó frígio, que era uma bênção para as pessoas de lá. Tinha uma escola de medicina famosa. Se vocês atentarem para a história desta cidade, ela era uma cidade importante, ela era uma cidade rica. E tudo isso atraía pessoas para esta cidade. Só que essa cidade, se vocês analisarem, além dessa riqueza que a cidade dava, ela tinha uma condição maravilhosa. Qual era a condição? Ela dava bons empregos para os habitantes dela. Ela dava vida agradável aos habitantes dela. Ela tinha uma condição de dar orgulho para os moradores daquela cidade. Eu estava agora em um país e lá eu conversei com um brasileiro. Eu disse, por que você não quer mais voltar para o Brasil? Ele disse, pastor, o salário no Brasil é 1.300, não é isso? 1.300. Um salário lá vale R$ 5.600. O salário mínimo. Olha a dignidade. Um salário mínimo lá fora, nesse país, corresponde a R$ 5.600. Ele disse, olha pastor, aqui eu vivo bem, o filho dele anda de BMW. Coisa que no Brasil ele não vai acontecer nunca com ele. Então existem cidades que dão boas condições de vida. Por que os países da Europa, na maioria, não querem saber da fé? Não querem saber de Jesus? Porque lá a maioria vivem bem financeiramente. Mas também, a boa parte dos países de lá, o número de suicídio é grandioso. Porque não é só dinheiro, não é só título, não é boa fama, não é boa cidade que dá alegria. O que traz alegria para a cidade é a presença gloriosa de Jesus.